2 Coríntios 8. Amém? Quem encontrou, diga amém. Beleza. Então a palavra de Deus diz assim: também, irmão, queremos que, feito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza dele transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que, na medida das suas posses, o mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo, primeiro ao Senhor e depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado também, completasse essa graça entre vocês. Mas como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber e em toda dedicação, em nosso amor por vocês, esperamos que também nessa graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês se é sincero, comparando com a dedicação de outros, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. Convém que vocês façam isto, que vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer, terminem agora a obra começada, para que, assim como mostram a boa vontade de querer, assim também completem a obra, dando de acordo com o que vocês, de acordo com o que vocês têm. Porque se há vontade, a oferta será aceita conforme o que a pessoa tem, e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas que haja igualdade. Nesse momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade de vocês, que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito. Quem recolheu muito não teve demais, e o que colheu pouco não teve falta. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, Paulo vem falar aqui aos Coríntios. Obrigado, minha querida. Da importância da igreja viver a generosidade. Eu achei muito interessante aqui, na hora que o irmão Hugo botou aqui o cartaz que tem o Pix da igreja, né? Diz assim: exerça a sua generosidade. Então, hoje, Paulo vai falar sobre isso, sobre a generosidade, essa característica tão importante, tão marcante que Cristo carregava em seu ministério, e aqueles que estavam ali seguindo também praticavam assim, como era uma marca, era uma característica fundamental do ministério de Paulo. Por isso ele está ensinando aquela igreja de Corinto, também está trazendo esse ensinamento a nós nessa noite através da palavra de Deus. Amém? Então, Paulo, ele
vai falar aqui nesse capítulo 8 sobre a importância da generosidade para que as pessoas, para com as pessoas no tempo de crise e tribulação, principalmente com os da família da fé. Eu acho que um período que a igreja do Senhor exerceu muito essa generosidade foi o período da pandemia, né? Um período de muitas provações, de muitos desemprego, de muitas pessoas passando por necessidade, por perca de emprego, por não poder sair de casa. E eu até fiquei sabendo aqui de relato o quanto essa igreja assim, teve essa praticou essa generosidade com aqueles que estavam necessitados, com aqueles que estavam precisando. Então, Paulo orienta a igreja aqui no texto a levantar oferta ali para aquelas igrejas que estavam passando por dificuldade. Assim como aconteceu lá na primeira carta, no capítulo 16, que ele também orientou a igreja de Corinto a estar contribuindo, a estar levantando oferta à igreja de Jerusalém, que passava por um momento muito difícil. E aqui Paulo continua com esse mesmo pensamento, com esse mesmo ensinamento, mostrando que a igreja do Senhor Jesus, a igreja precisa viver essa generosidade. A igreja precisa ter essa característica da generosidade como algo fundamental na sua ação evangelizadora, na sua ação como igreja de Cristo aqui na terra. E eu queria até trazer dois conceitos aqui rapidamente sobre essa palavra, generosidade. O primeiro é que generosidade é uma virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os próprios interesses em benefício do outro. Entendeu? A generosidade, ela é uma virtude daqueles que se dispõem a sacrificar os seus próprios benefícios em virtude do próximo, daquela pessoa que está passando por necessidade. De Paulo, ele tinha isso muito forte no seu ministério, porque ele sempre declarava isso, que ele tinha um prazer muito grande em ajudar os pobres, em ajudar os necessitados. E isso não pode faltar dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja do Senhor. Por isso ele vai ali orientar aquela igreja de Corinto, e hoje ele usa ali as igrejas da Macedônia como uma referência, né? Ele vem trazendo também aquelas igrejas da Macedônia como uma referência, porque ele vai falar de como aquela igreja estava vivendo, mas mesmo assim ela estava ali fazendo a sua parte. E a segundo entendimento é aqui, que na Bíblia a generosidade é uma característica de Deus e dos homens, pois Deus é generoso e dá ao homem mais do que ele merece receber. Alguém tem dúvida disso? Que Deus dá mais do que nós merecemos receber? Não, né? Então, Deus é generoso, Ele é um Deus amoroso, que Ele... Mas esse sentimento, essa atitude, Ele quer que nós, como seus filhos, como igreja do Senhor também, possamos viver, possamos ter como prática do nosso viver a generosidade. De poder
ajudar o próximo, de poder ajudar os mais necessitados. É isso que Paulo vem ensinar a igreja do Senhor nessa noite. Lembramos que tudo isso que está sendo falado aqui tem como plano de fundo a crise que o profeta Agabo já tinha anunciado lá a partir do 28, onde ele vai falar que ali aquelas igrejas iam passar por várias situações de fome, de crise mesmo. Então, vamos continuar aqui. Então, meus amados, Paulo ele vem nos trazer várias lições nesse nosso texto de hoje. E a primeira lição que Paulo vai nos ensinar aqui nesse texto está aqui logo nos verso 1, que diz assim. Muito obrigado, meu querido. Também, irmão, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Aqui Paulo ele vai dizer que a nossa contribuição, a nossa generosidade, ela não é algo que vem de nós mesmos, mas é algo que vem de Deus. E é Deus que coloca em nosso coração esse sentimento de generosidade. Por que ele diz isso? Porque ele diz que é uma graça imerecida. Primeiro, nós recebemos essa generosidade sem merecer. Entendeu? A generosidade, ela é uma graça imerecida. Então, é uma graça imerecida de Deus para com a igreja, de contribuir, de ser generoso. Pois durante todo esse texto nós vamos ter Paulo falar pelo menos mais 6 vezes sobre graça, né? Sobre essa graça imerecida. E para nós, ela não tem que ser algo como se nós julgássemos ou colocássemos, eu estou ajudando fulano de tal, eu estou contribuindo, eu estou fazendo essa grande ação. Não. Isso é uma graça imerecida. Nós temos que ter esse sentimento que a generosidade, ela é uma graça imerecida. Se nós estamos contribuindo, se nós estamos tendo essa generosidade, essa disposição em contribuir, é porque Cristo, primeiramente, colocou esse desejo em nosso coração. Primeiramente, foi generoso para conosco, a ponto de nos ensinar a viver essa generosidade. Então, a graça é o conceito mais simples que nós sabemos sobre graça, que é uma dádiva imerecida que Deus concedeu a nós. Sabe aquele sentimento que quando a gente abre a mão, mete no bolso e puxa aquela oferta para dar para alguém, e às vezes vem aquele pensamento, não, eu estou. E até mesmo se nós nos queremos se achar, né? Mas Paulo está dizendo aqui, não pense nisso. Quando você der, a Bíblia já diz isso, a tua mão
esquerda dá, a direita não tem que ver. Se a tua mão direita dá, a tua esquerda não tem que ver. Então tem que ser algo do teu coração, algo que possa, de fato, você dar sem nenhum sentimento de querer se engrandecer ou achar que você é que está fazendo aquilo. Não, é porque Deus primeiramente colocou essa generosidade em seu coração. Amém? Então, a primeira coisa que Paulo vai nos ensinar sobre essa generosidade é isso, que é uma graça merecida a nós, a igreja do Senhor. E nós precisamos, de fato, ser generosos para com o nosso próximo, para com a pessoa mais necessitada. A segunda lição que ele vai falar está aqui no verso 2, que diz assim: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles se transformou em grande riqueza e generosidade. Então, olha o exemplo que Paulo está usando das igrejas ali da Macedônia. Que mesmo eles estão passando por muitas provações, por muitas tribulações, mas olha o coração daquela igreja como é generoso. Eles poderiam, agora não dá não para mandar nada para eles, porque está difícil o negócio, está apertado, então esse mês não vai dar para a gente contribuir, esse mês não vai dar para a gente dar oferta. Não. Aqui, a disposição do coração daquela igreja, mesmo está passando por uma tremenda tribulação. Então, a lição que Paulo vai dizer aqui é que a contribuição ela é sacrificial. Essa contribuição, ela é uma contribuição sacrificial, onde a pessoa não pensa, nem mesmo assim. Aí eu lembro, quando eu penso aqui, eu lembro na viúva pobre, né? Ela não pensou nem em si, mas ela tinha um desejo muito grande de dar ali a sua oferta à casa do Senhor. Por isso, Jesus usou ali a oferta dela como exemplo. Então, percebe que o texto nos diz que as igrejas da Macedônia estavam passando por muitas tribulações, momentos difíceis de crise financeira. Com certeza, meus irmãos, apesar de tudo isso, eles não usavam de desculpa ou de argumento para não contribuírem, porque tinham no coração generoso. E Paulo está dizendo que, ainda que tenhamos pouco, precisamos aprender a repartir. Ainda que tenhamos pouco, precisamos aprender a repartir, a dividir. Porque é muito difícil. É muito difícil quando a pessoa está passando por necessidade, está passando pelo momento difícil, de crise financeira, de fome, de tantas coisas. E nós temos dentro das nossas casas. Então, que nós possamos aprender que essa contribuição, essa generosidade, ela também tem que ser algo sacrificial. Tem momentos que nós vamos ter que sacrificar mesmo para a gente poder ajudar as outras pessoas, para a gente poder ajudar aquele que está mais necessitado. Então, ela é sacrificial. Esse é o segundo ensinamento que Paulo está dizendo aqui. Mas ele tem ainda o terceiro ensinamento aqui no verso 3, onde ele diz assim: porque eu
posso testemunhar que, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Então, essa terceira lição, esse terceiro ensinamento que Paulo vai falar sobre essa generosidade, sobre essa contribuição. Ele diz que a contribuição, ela é algo transcendental. É algo transcendental, pois ela parte de uma disposição voluntária. Ela parte de uma disposição voluntária. Olha o que diz o texto aqui, ó. Entendeu? Contribuíram de forma voluntária. Eles não foram pressionados ou nada, mesmo eles estarem passando ali por eles se voluntariaram, eles se colocaram à disposição de poder contribuir com aquelas igrejas que estavam necessitadas de eles no momento. Então, Paulo nos ensina aqui que nós, como igreja do Senhor, nós precisamos ter disposição voluntária para contribuir com as pessoas que estão passando por necessidade, principalmente os da família da fé. Como eu provei disso aqui na minha vida. Nos momentos mais difíceis que eu passei, como eu provei. E eu vejo aqui, eu lendo esse texto aqui, eu vi como Deus foi maravilhoso, como Deus usou pessoas de forma maravilhosa para ser generoso na minha vida. E isso me leva a também viver essa generosidade com as pessoas mais necessitadas, com as pessoas que precisam. Nós precisamos, como igreja do Senhor, ter esse sentimento que Paulo ensina ali à igreja de Corinto e mostra como exemplo que aquelas igrejas da Macedônia estavam vivendo de forma, mesmo passando por momentos difíceis de perseguição, de tribulações, mas elas queriam dar do pouco que elas tinham, elas queriam contribuir ali com aquelas igrejas que estavam passando por necessidade. Como exemplo, as igrejas da Macedônia, né? Que estavam passando. Dentro das nossas igrejas, mesmo tem pessoas passando por crise financeira. Como eu disse agora, eu agradeço que nos momentos mais difíceis o Senhor colocou pessoas generosas para me ajudar. E não me canso de falar disso, de agradecer pela graça imerecida que Deus teve com a minha vida, usando homens e mulheres para ser bênção na minha vida, no meu ministério. Porque não é fácil, amado. Não é fácil nós estarmos no campo levando a palavra de Deus. E lá nós passamos por muitos momentos difíceis, mas são momentos que Deus está nos fortalecendo, são momentos que Deus está nos capacitando e nos orientando para sermos servos melhores. E aqui, aquelas igrejas estavam passando por crise e a igreja da Macedônia tinha essa generosidade como também uma característica da vida daqueles irmãos. Amém? Mas vamos, olha o que diz aqui o verso 5, só para complementar esse que a gente falou. O verso 5 diz assim: e não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmo primeiro ao Senhor e deram depois a nós. Entendeu? E o 4 diz assim, ó, pedindo com insistência a graça de participarem dessa assistência. Eles foi que
desistiram, como eu falei, voluntariamente. Eles se levantaram e disseram, não, a gente insiste, nós queremos contribuir. Nós queremos contribuir com essas igrejas. Amém? Então vamos para a nossa quarta lição aqui no texto, no verso 6, que vai falar assim, e isso nos levou a recomendar a Tito, que assim como havia começado também, completasse essa graça em vocês. Aqui, essa quarta lição aqui, que Paulo vai ensinar, ele vai dizer que a contribuição, ela é progressiva. Amém? Amém, meus irmãos? Ela é progressiva. Eu quero que os irmãos que estão na contribuição do terreno, a campanha do terreno, olha, é progressiva. Nós não podemos parar no meio do caminho, tá bom? Temos que ir até o final. É o que Paulo está dizendo aqui, olha, a contribuição, ela é progressiva, ela tem que ter continuidade. A gente começa a dar. Por que Paulo está ensinando? Porque aquela igreja, ela começou a dar, a igreja, ele está ensinando a igreja de Corinto, né? Eles tinham essa característica de começar e quando chegar lá no meio do caminho, eles ir desanimando e parando e não querer mais contribuir. Então, Paulo está trazendo um ensinamento aqui, essa quarta lição, no verso 6, dizendo que a contribuição, ela tem que ser progressiva. Ela tem que ser de forma perseverante, de forma constante. Não basta só começar bem, precisa ser fiel até o fim. Precisa ser fiel até o fim. Precisamos ser constantes na nossa fidelidade, na nossa generosidade. Nossa fidelidade com Deus, na nossa generosidade com o próximo, com mais necessidade. Porque Paulo está nos ensinando aqui através desta carta. Amém? Meus irmãos estão entendendo o que nós estamos compartilhando? Muito bom. Então vamos aqui para a nossa quinta lição, que ele vai dizer aqui no verso 7. Olha o que ele diz aqui no verso 7. Mas como em tudo vocês manifestam abundância na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em todo amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. E Paulo está dizendo àquela igreja, olha, sei que vocês são dedicados. Naquilo que vocês procuram fazer, vocês são dedicados. Mas Paulo está dizendo, olha, vocês precisam também ser dedicados. Vocês precisam também ser constante também na contribuição, na generosidade. Então, essa quinta lição, Paulo diz que não devemos ser abundantes somente na fé, na palavra, no conhecimento, nós precisamos também ser abundantes na generosidade. Tem muita gente que tem muito conhecimento, tem muita gente que vive uma fé tremenda, mas às vezes na hora de meter a mão no bolso, meu irmão, é difícil. É doído, né, pastor? Já escutamos até que é doído. Ninguém diz, rapaz, é doído. Na hora do dízimo, a pessoa diz que é doído dar. Contribuir na obra do Senhor, na casa do Senhor. Paulo está dizendo que você não precisa só ter conhecimento, ser abundante na tua fé, no conhecimento da palavra, mas você também precisa ser abundante na generosidade, no amor ao próximo, no cuidado ao mais necessitado. Porque o que você tem foi Deus que lhe deu, e é uma graça imerecida.
o que Deus nos dá é para que nós sejamos bênção na vida do outro. Sim ou não? Hein? Será que Deus nos dá um carro só para o nosso benefício ou para a gente ter bênção na vida do outro? Por que que Deus fez aquele rebuliço na vida de José, fez com que ele se tornasse governador e liderasse toda uma nação? Por que que Deus fez isso? Porque Deus tanto que José mais na frente ser bênção na vida do povo de Deus. Nós precisamos entender isso, que o que Deus nos dá é para sermos bênção na vida dos outros, e assim o nome do Senhor vai ser glorificado. Como eu glorifico a Deus com aqueles irmãos que foram bênção na minha vida. Eu, Deus, cada dia, pela generosidade daqueles irmãos que no momento mais difícil eles estiveram comigo. Vamos para a nossa sexta lição que Paulo vai falar aqui nesse texto. Aqui nos versos 8 e 9, ele vai dizer assim: não digo isto na forma de mandamento, mas para provar que o amor de vocês é sincero, comparando como a dedicação de outro, pois vocês conhecem a graça. Vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Olha aí mais uma vez, Deus mostrando essa graça imerecida, né? Deus, Jesus Cristo, mesmo sendo rico, se fez o quê? Pobre, para que essa graça nos tornasse rico, né? Rico em quê? Na graça de Deus. Rico no conhecimento, rico na sua, no seu entendimento e em uma vida com Deus. A graça, ela não tem que ter uma exigência, ela tem que ser uma graça. Que, contribuir de coração. E não tem coisa, não tem graça ou exemplo de graça maior do que o do nosso Senhor Jesus. Foi modelo de generosidade, modelo de amor, um modelo de inspiração, um modelo de ensinamento. Então, nele nós devemos nos inspirar para cada dia viver de forma que ele nos ensinou, termos generosos, termos amorosos, termos pessoas melhores cada dia. Amém? Então, vamos aqui para a nossa sétima lição, onde Paulo vai falar aqui nos versos de 10 a 12, e diz assim, e nisso dou a minha opinião, convém que vocês façam isso, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer, terminem agora a obra, porque assim como mostraram a boa vontade de querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm, porque se há boa vontade, forma não segundo ela não tem.
Amém? Então, o ensinamento que Paulo vai dizer aqui é que a generosidade ela é algo proporcional à sua expressão. Ela é algo proporcional àquilo que você tem. E não está dizendo ó, que você tem que dar além do que você tem. Aquelas igrejas estavam passando por necessidade, mas elas tinham algo. E naquele pouco que elas tinham, elas queriam servir, elas queriam contribuir para diminuir por dificuldade naquele momento. Então a igreja da Macedônia, ela tem esse entendimento que que a, que a generosidade, que a contribuição é proporcional. Foi colocado aqui que você tem que dar além, que tem, nunca foi estipulado aqui um valor, traga 100, coloque o dízimo, nós sabemos que é o quê? 10%, né? Mas a oferta é do teu coração, porque ela é própria do tempo. Então, Paulo, ele ensina aqui que a gente, ela é proporcional. Quanto você tem? Muitas vezes, nós somos generosos quando temos muito. Ah, não, hoje eu tenho pouco, eu não tenho, eu tenho, então, é porque todo mundo vou contribuir. Paulo está dizendo que a generosidade, a contribuição, é aquilo que quem é fiel no pouco, também não será. Mas se eu não sou fiel no pouco, então Paulo está nos ensinando aqui, através disso. As igrejas da Macedônia eles provaram isso. Agora vamos ver a nossa oitava lição. Esse texto que estão aqui a partir do verso 13, diz: não se trata de fazer com que os outros tenham alívio a vocês, tenham, e vocês tenham sobrecarga, mas que haja igualdade. Então, é aqui como ele fala no verso no, no verso 9, não, no capítulo 9, 6 diz: isto afirma que aquele que semeia pouco, também pouco colherá, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, essa oitava lição vai falar sobre a generosidade como contribuição. Ela ajuda a você mesmo, entendeu? A contribuição, a generosidade, ela é uma mão que tem o quê? Um retorno. Você vai lá e ela vem cá, entendeu? Ela ajuda. Então, vai falar sobre o quê? A lei da semeadura. Aquilo que você planta, se você planta pouco, pouco você vai colher, mas se você planta muito, também você vai colher. Entendeu? Então, Paulo ele vai dizer sobre isso, que a contribuição, a generosidade, ela ajuda você mesmo. E por isso ele vem falando sobre esses princípios. Ele encerra essa parte aqui, essa primeira parte do,
do capítulo 8, falando sobre isso, falando sobre esse princípio. Vamos ver o que ele continua dizendo aqui no 14. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade. Está escrito: colheu teve mais, e o que colheu pouco tem teve falta. Igualdade. E de poder ajudar. Porque a igreja primitiva existia aqui em uma rua, e cada dia aquela igreja crescia. Por quê? Porque eles que tinha mais, ele vencia aqui para ajudar o que tinha menos. Cara que nunca tinha falado para ele, e ele atendeu. Aí depois, no momento mais difícil que eu estava passando, ele fez uma ligação novamente. A gente tem que sair. Também. E a igreja, aí a situação aí, chegou lá, pegou a chave do apartamento dele, aquele homem, ele tirou a metade, ele sabia que está. Nós sejamos abundantes só na nossa fé, só no saber da palavra, no conhecer, mas sejamos abundantes na prática, do amor, aquilo que Cristo nos ensinou. Amém? O Senhor continue a falar através dessa palavra maravilhosa, que é a gente vai dar prosseguimento à nossa. Então vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração. Ficar de pé e vamos fazer uma oração, agradecendo pela palavra de Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor Jesus, muito obrigado, meu Pai, pela tua palavra, que foi ministrada nessa noite ao nosso coração. Não é sobre mim, mas é sobre o Senhor, a palavra do Pai. E que o Senhor continue a ministrar no nosso coração. E que possamos aprender e colocar essas lições que foram ensinadas nessa noite, Pai, através da tua palavra, como prática da nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja batista missionária. Precisamos viver a generosidade. Precisamos viver o amor, Pai. Não queremos ser apenas sábios do teu entendimento, da tua palavra, ou dizer que somos homens de fé, ou grandes evangelistas. Nós não temos amor pelas pessoas. Nos perdoa e nos ensina cada dia a ser um